Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que parece, sei lá, roteiro de filme. É sobre dois homens que já foram gigantes da fé, venerados por imperadores, por exércitos, mas que hoje, para a maioria de nós aqui no Ocidente, são praticamente desconhecidos. São Sérgio e São Baco. E é uma história que transporta a gente para um dos lugares mais voláteis e fascinantes do mundo antigo, a fronteira entre o Império Romano e o Império Persa. Uma terra que os romanos chamavam, e não por acaso, de Planície Bárbara. Exato. E para guiar essa nossa conversa, a gente tem materiais bem diferentes. De um lado, um estudo acadêmico denso, o livro The Barbarian Plain, que investiga a fundo como o culto a São Sérgio se tornou uma força geopolítica nesse lugar. E do outro, uma análise mais recente que faz uma pergunta bem direta, sabe? Por que a Igreja Católica parece ter feito um esforço consciente para silenciar a história deles? Então, nosso objetivo aqui é esse. Primeiro, tentar entender quem eram esses homens. Depois, como é que o culto a eles virou essa peça-chave na geopolítica da época. E por fim, a grande pergunta: por que eles sumiram do mapa pra gente? Exato. E o ponto de partida de tudo, assim, além da fundadora, é a história do martírio deles. Um texto antigo conhecido como Apácio. Ok, então vamos desvendar essa lenda. Pelo que as fontes contam, quem eram Sérgio e Baco antes de serem santos? Olha, Apácio descreve eles como, tipo, o Dream Team do exército romano no final do século III. Eram oficiais de altíssimo escalão, serviam na guarda de elite do imperador Maximiano e são descritos como amigos inseparáveis. Eram os comandantes, né? Sim, Sérgio era o primicérios e Baco o secundocérios. Basicamente o primeiro e o segundo no comando dessa unidade de elite. Posições de muito poder, de muito prestígio, imagino. O que deu errado para eles? O que sempre dava errado para cristãos em posições de poder naquela época. A inveja. Colegas com ciúmes da ascensão deles os denunciaram ao imperador. E para testar a lealdade deles, Maximiano ordena-o de sempre que participem de um sacrifício a Júpiter. E eles se recusam. Na hora. E a punição é desenhada para ser a humilhação máxima. E como foi essa humilhação? Foi um ritual de degradação pública. Primeiro, eles foram despidos dos seus símbolos de status militar. Os cinturões, que eram a marca do soldado romano, e, mais importante, os maniaquia. O que eram os maniaquia? Eram torques pesados de ouro. Só os oficiais de elite usavam. Arrancar isso deles na frente de todo mundo era como degradar um general publicamente hoje. Mas assim, não parou aí. Pelo que eu li, o que veio a seguir foi ainda mais impactante. Sim, eles foram forçados a vestir roupas femininas e foram postos numa parada pela cidade. A ideia era atacar não só a fé, mas a masculinidade deles, a identidade como soldados romanos. Nossa. Depois dessa humilhação, foram enviados para o lugar mais remoto e perigoso do império, a fronteira com a Pérsia, para serem julgados por um comandante local, um duque chamado Antíoco. E é lá que o martírio acontece. Exatamente. Baco é o primeiro a ser torturado e ele morre sob os açoites sem nunca renunciar à fé. Sérgio fica devastado, claro, mas a lenda conta que ele recebe uma visão de Baco. Uma visão. Sim, que aparece para ele não como um fantasma, mas como um anjo, um soldado celestial, encorajando ele a permanecer firme. No dia seguinte, Sérgio também enfrenta a tortura e é finalmente decapitado na fortaleza de Rezafa. É uma história incrível, cheia de detalhes muito vívidos. Quase parece que foi escrita por alguém que estava lá. E é aí que a análise acadêmica entra em cena e, bom, complica as coisas. O texto que a gente tem, Apácio, foi escrito no século V. Espera, século V? Sim, quase 200 anos depois dos supostos eventos. E ele tem detalhes. Por exemplo, a menção de que eles pertenciam à Escola Gentilium. E o que era essa Escola Gentilium? Era um novo tipo de unidade da guarda, composta principalmente por soldados de origem bárbara, ou seja, não romanos. O problema é que essa unidade só foi criada no reinado de Constantino, décadas depois da época em que Sérgio e Baco viveram.
Ah, então é um anacronismo claro. Não bate. Não bate. E isso força a gente a perguntar o que essa história realmente era para as pessoas daquela época. Então a precisão dos fatos não era o ponto principal. De forma alguma. Para a audiência do século V, a verdade da lenda estava no seu poder de inspirar, não nos detalhes factuais. A história deles falava de lealdade suprema a Deus e um ao outro. Falava de coragem diante da tirania e do triunfo espiritual sobre a humilhação física. Essa narrativa poderosa foi a semente de um culto que estava prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. Então a história do martírio deles acende a chama. Mas o que transformou essa chama num incêndio que varreu o Oriente Médio foi o lugar onde Sérgio foi enterrado. A fortaleza de Rezafa. Exatamente. Rezafa não era uma capital, não era uma cidade importante. Era um posto avançado no meio da estepe síria. Se a gente olha uma imagem de satélite hoje, vemos as ruínas impressionantes de uma cidade murada no meio do nada. É quase surreal. Esse lugar remoto virou o epicentro de tudo. Mas por que lá? O que tinha de tão especial nesse lugar? A localização era tudo. Ressafaia ficava bem no coração daquela planície bárbara. Não era só um deserto vazio, entende? Era uma zona de contato, uma fronteira fluida e extremamente estratégica entre as duas superpotências do mundo antigo. O Império Romano e o Império Persa. Exato. Roma a oeste e o Império Sassânida da Pérsia a leste. Era uma região percorrida por exércitos, por tribos árabes nômades que serviam ora a um lado, ora a outro, e por caravanas de mercadores. Era um lugar de tensão constante, de lealdades fluidas e de muita violência. E o culto a um santo mártir floresceu justamente nesse ambiente. Parece contraintuitivo. Mas faz todo sentido. Num mundo de incerteza, as pessoas buscam protetores poderosos. E São Sérgio se tornou o protetor por excelência daquela fronteira. Ele era um santo soldado, então os militares romanos o veneravam. Mas a fama dele se espalhou. As tribos árabes, muitas delas cristãs na época, o adotaram como seu patrono. Mercadores pediam sua proteção. Ele virou um santo para todo mundo que vivia naquela zona de perigo. E o Império Romano percebeu o potencial disso. Com certeza, é aqui que entra o imperador Justiniano, no século VI. Ele viu que o culto a São Sérgio era uma ferramenta geopolítica poderosa. Ele rebatizou a cidade de Rezafa para Sergiópolis, a cidade de Sérgio, e investiu uma fortuna nela. O que ele construiu lá? Ele construiu muralhas monumentais que ainda estão de pé, basílicas enormes e o mais impressionante, cisternas subterrâneas gigantescas, verdadeiras catedrais de água para sustentar uma grande população no meio da estepe. Justiniano não estava só honrando um santo, ele estava criando uma fortaleza simbólica e militar, ancorada pelo poder de São Sérgio para projetar a força de Roma naquela fronteira. Mas o mais surpreendente é que o poder desse santo não tarava na fronteira romana, né? De forma alguma. E essa é talvez a parte mais fascinante de tudo. O culto a São Sérgio virou um fenômeno transfronteiriço. Ele era venerado pelos romanos, mas também era respeitado e até venerado pelos inimigos de Roma. A fonte moderna que a gente analisou usa uma expressão ótima. Ele era um santo politicamente daltônico. E a gente vê isso nos patronos que ele atraía, não era só o imperador romano. Exato. Do lado dos aliados de Roma, a gente tem o líder dos árabes gassânidas, um filarca chamado Al-Munzir. Os gassânidas eram um reino cliente, uma espécie de estado tampão cristão que protegia a fronteira romana. E Al-Munzir, para afirmar o próprio poder, construiu um magnífico salão de audiências em homenagem a São Sérgio. E o detalhe da localização desse prédio é muito significativo, certo? Crucial. Ele o construiu fora das muralhas de Sergiópolis, que foram erguidas por Justiniano. Foi um gesto de poder muito claro. Era uma forma de dizer, olha, eu sou um aliado de Roma, eu venero o mesmo santo poderoso que vocês, mas eu não sou um súdito. Minha autoridade vem de mim e da minha conexão direta com o santo, não dos muros que o imperador construiu. Ele estava usando o prestígio de Sérgio para se afirmar. Exatamente. Para demarcar a própria autonomia.
Ok, isso já é fascinante, mas o patrono mais improvável de todos ainda estava por vir. Sim, o patrono que quebra todas as nossas noções modernas de fronteiras religiosas e políticas, o rei sassânida Cosroés II, o rei dos reis, o líder do império rival da Pérsia. Espera, o rei do império inimigo? Que não era cristão, era zoroastrista, a religião oficial persa? Como isso faz algum sentido? No mundo antigo, o poder sobrenatural era visto de uma forma muito mais pragmática, sabe? Um santo, um deus ou um espírito que se provava poderoso e eficaz em intervir no mundo era digno de respeito, e São Sérgio tinha uma reputação de ser extremamente eficaz. Entendi. Cosroé II, influenciado por sua esposa favorita, Shirin, que era cristã, se tornou um grande devoto. E a devoção dele não foi superficial. Ele enviou presentes ao santuário? Certo. Presentes espetaculares. As fontes falam de uma cruz de ouro e, o mais incrível de tudo, uma patena de ouro. Uma patena é aquele prato usado na Eucaristia, o ritual central do cristianismo. E a inscrição que Cosroes mandou gravar nessa patena é um dos documentos mais extraordinários da Antiguidade Tardia. O que ela dizia? É de cair o queixo. Nela, Cosroes II, o poderoso rei da Pérsia, pede humildemente a São Sérgio, o famoso, que interceda para que sua esposa Shirin engravide. E ele vai além. Ele relata que o próprio santo apareceu para ele num sonho e confirmou que o pedido seria atendido. Isso é inacreditável. O santo de um império está, essencialmente, garantindo a linha de sucessão do império rival. Exatamente. Pensa no que isso significa. O poder de São Sérgio era tão imenso que transcendia a inimizade de séculos entre Roma e a Pérsia. Ele era visto como um agente de poder autônomo, no mediador celestial cuja influência chegava nos mais altos escalões dos dois lados da fronteira. Tudo bem, isso estabelece o quão gigantesco era esse culto. O que nos leva à grande questão. Se Sérgio e Baco eram tão influentes, por que eles praticamente desapareceram do radar no Ocidente? Porque a maioria de nós nunca ouviu falar deles com a mesma reverência que ouvimos de São Pedro ou São Jorge. É aqui que a análise sobre o silêncio da Igreja nos dá um mapa. Não há uma única razão, mas sim uma sobreposição de fatores que, ao longo dos séculos, levaram ao declínio do culto. Especialmente na tradição ocidental, a romana. A fonte sugere 4 camadas para esse processo. Qual seria a primeira camada? A primeira é puramente política. Uma questão de rivalidade entre o Oriente e o Ocidente cristão. O culto a Sérgio e Baco era forte demais no Oriente, em Constantinopla, na Síria. Era um fenômeno popular com seus próprios grandes centros de peregrinação, como Rezafa, que rivalizavam com os santuários ocidentais. Roma, sempre buscando centralizar o poder, via esses cultos com certa desconfiança. Uma competição por influência, então. Exatamente. O Ocidente latino preferia promover seus próprios santos, suas próprias tradições, mantendo controle sobre as narrativas. Havia pouco interesse em dar destaque a um santo oriental que já era uma superestrela por conta própria, fora do controle direto de Roma. Como resultado, eles nunca foram totalmente integrados ao catálogo principal de santos no Ocidente. Ok, a razão política faz sentido. Mas e a história em si? Havia algo nela que começou a incomodar com o tempo? Essa é a segunda camada, a teológica ou cultural. A própria Pássio, a história do martírio, que foi tão poderosa no início, continha elementos que, para sensibilidades posteriores, podem ter se tornado constrangedores. Constrangedores como? A fonte não especifica exatamente quais, mas a gente pode inferir. O episódio da humilhação pública, onde eles são forçados a se vestir com roupas de mulher, era um detalhe dramático sobre a anulação do status deles na época, mas séculos depois, para uma visão mais rígida da santidade e da masculinidade cristã, esse episódio pode ter se tornado desconfortável. Uma história que se tornou inconveniente para a imagem que a igreja queria projetar? Pode ser. As narrativas dos santos eram constantemente editadas, sabe? Refinadas ao longo do tempo.
Talvez a história de Sérgio e Baco fosse um pouco selvagem demais, muito ligada àquela violenta e ambígua planície bárbara para ser totalmente domesticada pela tradição ocidental. E isso nos leva às razões mais modernas para o silêncio, que são talvez as mais complexas. A camada simbólica. Sim, e essa camada tem tudo a ver com como o passado é reinterpretado hoje. No final do século XX, o trabalho de historiadores como John Boswell, especialmente naquele livro Same-Sex Unions in Pre-Modern Europe, lançou um novo olhar sobre a história deles. Boswell e outros estudiosos destacaram uma profunda intimidade e a linguagem de amor e união usada na Pássio para descrever a relação entre os dois. A história deles foi ressignificada. Totalmente. Para muitos, a narrativa da amizade inabalável, da lealdade até a morte, começou a ser lida como um exemplo de uma união de amor profunda entre dois homens, santificada pelo sacrifício. Eles foram reapropriados por comunidades LGBTQIA+, como santos padroeiros. E qual foi a reação da Igreja a essa reapropriação? E essa é a quarta e última camada, o silêncio como estratégia. A Igreja Católica não pode descanonizar um santo. Uma vez santo, sempre santo. Mas o que ela pode fazer é controlar a veneração. Pode remover santos do calendário, não promover seus cultos, não falar sobre eles. Diante de Sérgio e Baco se tornando símbolos poderosos para uma comunidade que a instituição considera problemática, a resposta mais fácil foi o silêncio, deixar o culto morrer por falta de atenção. Que jornada de uma lenda dramática de martírio a um fenômeno geopolítico e, finalmente, a um símbolo potente nos debates sobre fé e identidade hoje. A história de Sérgio e Baco, então, não é sobre irrelevância. É talvez sobre um poder que se tornou incômodo demais. Exatamente. E para um pensamento final, quero voltar à Resafa, à arqueologia. Durante as escavações, foi encontrado um tesouro de objetos de prata do século XIII, enterrados às pressas, provavelmente para escondê-los das invasões mongóis. O que havia nesse tesouro? Entre os cálices e cruzes sírias, havia 2 objetos surpreendentes. Uma patena de origem claramente europeia, do norte da França ou da Inglaterra, e uma taça de uma nobre família francesa. O mais fascinante é que os 2 objetos têm inscrições posteriores em sírico, doando-os à igreja de Mar Sargues de Ressafa. Uau! Objetos da França do século XIII, acabando no meio do deserto sírio. Separação formal das igrejas do Oriente e do Ocidente. Mesmo assim, o santuário de Sérgio ainda era tão magnético que atraía devoção e presentes valiosos de todo o mundo conhecido. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual? A história deles nos mostra que as fronteiras, sejam entre impérios, religiões ou culturas, são muito mais permeáveis do que a gente imagina. E nos convida a questionar que outras figuras, que outras ideias importantes da nossa história foram esquecidas, não por falta de importância, mas talvez por terem se tornado poderosas demais em lugares ou para grupos que o poder central não conseguia ou simplesmente não queria controlar.